Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, hoje feriado, resolvi gravar esse vídeo para vocês, para ser bem breve, curto, mas falar das minhas impressões de como no próximo terceiro mandato do Lula pode ser que vai acontecer, né? E aí a gente se preocupa com muitas coisas sobre os nossos investimentos, principalmente aí nos fundos imobiliários, que é um tipo de segmento de investimento muito querido pelos brasileiros que estão entrando agora no mercado financeiro e são novas e precisam entender, né, quais são os seus riscos futuros. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que, gente, investidor, né, de fundos imobiliários ou até de outros segmentos, mas falando mais específico aqui da nossa classe, nós somos investidores de longo prazo, nós não somos investidores de curto prazo. Se a gente for pensar aí que o investidor vai ter uma estratégia de 20, 30 anos, se importar de maneira excessiva nesses só próximos 4 anos, é um pouco desproporcional. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é calma e tendo estratégias bem definidas, claras e de longo prazo, porque são essas 3 formas que nós vamos conseguir prevenir e driblar problemas políticos, econômicos, momentâneos, porque isso é um problema momentâneo, são nos próximos 4 anos, ok? E se nós levarmos em consideração aí que tem pessoas que estão entrando agora e tem 20 anos, né, tem ainda mais 16 anos aí para se preocupar, 4 anos me parece pequeno, tá bom? Bom, eu gostaria de falar até de umas questões um pouco mais internacionais para a gente tentar deslumbrar o que pode acontecer em 2023. Inflação nas alturas nos Estados Unidos e na Europa, né, no continente velho. Ou seja, eles estão fazendo de tudo, aumentando as suas taxas de juros no mundo inteiro para que venha a conter inflação. Contendo inflação, o mundo volta a ter prosperidade, mas por enquanto não vejo que o ano que vem isso vai se resolver, ok? Apesar que nos Estados Unidos o Fed, aí, o Banco Central americano, já está subindo sua taxa de juros menor, acreditando que a inflação vai fazer uma curva. E aí eles vão conseguir retomar a meta da inflação, ou chegar bem próxima disso. Na Europa, eles também estão fazendo a mesma coisa. E por que isso acaba interferindo aqui na Bolsa Brasileira? Interfere porque nós somos exportadores de commodities, de matéria-prima. Se está mais caro produzir, mais caro comprar lá fora, eu vendo menos. É simples e fácil e prático. A China também está nesse mesmo segmento. Lá, só que o problema, eles estão tendo vários problemas de surtos, né, do vírus lá a respeito da pandemia. Então eles estão com vários lockdowns, muita restrição, e agora com resultados muito negativos de não crescendo muito, né, o PIB diminuindo, eles vamos diminuir aqui as restrições, né, vamos voltar a produzir, vamos voltar a vender, e aí o Brasil, que vende muita commodity, vende muita matéria-prima, vai vender essa matéria-prima para eles construírem, fabricarem, transformarem e vender para o mundo inteiro, ok? Essa é uma situação. Apesar disso tudo, nós temos problemas internos que fazem toda a volatilidade da Bolsa subir e descer, que basicamente agora a bola da vez é o Lula. Tudo que o Lula fala, a Bolsa desce. Ele fala mais um pouco e a Bolsa continua caindo. Tem até aí um vídeo dele falando, eu nunca vi um mercado tão sensível e preocupado. Por que não ficou preocupado, em outras palavras, né, com o Jair Messias Bolsonaro? Olha, não ficou preocupado porque nós podemos perceber que o Paulo Guedes fez um ótimo trabalho. Apesar de muitas pessoas ainda, muitos brasileiros não entenderem de economia, eu também não sou formado na área, mas eu percebo que houve muita base que foi construída. Então essa base ela foi muito bem fundamentada nesses últimos 4 anos, o que facilitou bastante. E isso, aí vem a famosa frase do Guedes: o Brasil está condenado a crescer nos próximos 10 anos. E aí eu faço a pergunta para você: ele está condenado a crescer nos próximos 10 anos de acordo com a base que nós fizemos. E aí, e o Lula? Vai continuar crescendo ou não vai? Eu acredito sim que vai, o mercado, a Bolsa de Valores vai crescer.
só que não vai crescer tanto quanto deveria, porque se o Lula continuar com essas políticas, esses discursos, igual o último que ele deu a respeito de que herança não pertence aos herdeiros, a herança do falecido pertence ao Estado, esse é um pensamento de extrema esquerda, onde tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Gente, isso é um absurdo. E ele diz isso com maior naturalidade. O Haddad, que está sendo cogitado aí como ministro da Economia, olha só, falou aí em um podcast do Vilela esses dias de que precisa fazer a taxação de grandes fortunas do mundo inteiro, né? E o Estado tem que reter todo esse dinheiro. Outro pensamento totalmente ruim e problemático. Porque o que acontece? Se você vai, por exemplo, no Brasil, a herança não é mais do herdeiro, é do Estado, o dinheiro vai para fora, vai para outro país que respeita que o herdeiro tem o direito. Taxação de grandes fortunas. Eu vou ficar aqui para ser taxado só porque eu tenho mais dinheiro que outras pessoas? Não, eu vou colocar esse dinheiro para fora. E aí, no final das contas, essas duas medidas bestas não vão dar nada, ok? Bom, vamos falar então aí de fundos imobiliários. Estou pegando a minha colinha aqui do lado. Bom, os fundos imobiliários nos últimos 4 meses cresceram muito. Estamos numa sequência consecutiva de 4 meses muito boas. O mês de outubro subiu bem leve, 0,02%, ok? Mas temos essa consequência de subida. E é muito bom. Nós podemos destacar aí que dos 108 ativos, né, fundos imobiliários que compõem o IFIX, 53% deles ficaram positivos no mês passado, e desses que ficaram positivos, 32 fundos imobiliários entregaram dividendos acima de 1%, que é muito bom, é uma meta aí que todos os investidores devem seguir. Falando ainda um pouco mais aí de fundos imobiliários, falando de segmentos, o segmento de papéis foi o único que teve variação positiva de 0,41%, todos os outros ficaram negativos. E aí eu vou destacar aqui alguns na ordem, tá bom? Shoppings, segmento de outros, que são aqueles fundos imobiliários que não se encaixam muito bem com nenhuma descrição, né, de outros segmentos. Então, o que é isso aí? Eles são outros, até se criaram um segmento específico. Então vamos lá, shopping, outros, logística, híbridos e por fim, lajes corporativas. Sendo o pior deles, lajes corporativas com negativa aí de 1,43%. E justamente o lajes corporativas está negativo, né, e vai continuar, na minha opinião, até o ano que vem, quem sabe até a metade do ano, porque a vacância, o índice, né, de vacância, que é na cidade de São Paulo, que é um indicador para esse mercado no Brasil inteiro, ele está com 20% de vacância. Então, enquanto na cidade de São Paulo não houver uma mudança nesse patamar, acredito que será bem difícil aí o mercado dar uma reação diferente, tá bom? Vamos lá, vamos falar então agora, para terminar aqui, eu separei aqui e pensei em umas questões. Como que foi o fundos imobiliários da época do Lula e qual é a projeção que a gente pode ter para o futuro? Quando o Lula entregou o seu segundo mandato, nos fundos imobiliários tinham aproximadamente 21 mil pessoas investindo em fundos imobiliários. Era micro, né? O mercado ele é pequenês. Hoje, o mercado em 2022 está em quase 2 milhões. E o ano que vem, acredito que vamos chegar a 3, porque muitas pessoas estão sendo incentivadas, estão vendo como é bom investir em fundos imobiliários. Então, desses 2 milhões ou até 3 milhões, sendo aí bastante otimista a respeito do próximo ano, as pessoas vão querer ações políticas que não venham atrapalhar o mercado. E isso vai fazer pressão, principalmente no Senado e Congresso, que agora são de centro-direita. Eles estão mais preocupados com liberdade econômica, a liberdade das pessoas, estão preocupadas que menos estados, menos impostos, menos taxação, menos burocracias, ok? Então, esse vai ser um motor, um contraponto ao governo do Lula. Sem mencionar que também teremos um Banco Central independente, que não vai trazer taxas aí de juros
superficiais, né? Nós não vamos viver aí não vai ter maquiagem. Vai ser um órgão, uma autarquia do governo que não depende do governo específico, que vai falar. Se a inflação subir, a taxa de juros vai subir. Se a inflação cair, a taxa de juros também vai cair. Não tem como, quebra um galho aí, inventa uma história, subiu, mas mantém aqui, não vai ter mais isso. Então isso traz uma segurança para nós investidores, principalmente fundos imobiliários, que a taxa de juros subindo, a inflação subindo, interfere nos rendimentos nossos. Lembrando que muitos contratos, na questão de tijolos, são indexados ao IPCA. Só que essa indexação ela não é a cada momento que há essa variação, né, de mês a mês. Ela é anual. Muitos contratos, teve a variação positiva da inflação, então nós aumentamos a inflação. Aumentamos os aluguéis, perdão. Agora, já as taxas de juros, como a Selic, elas praticamente são de reunião em reunião. Subiu de uma reunião para outra, basicamente vai demorar uns 3 meses aí para que o fundo tenha a diferença desse valor e aí o cotista perceba o aumento nos rendimentos dos dividendos. Então, eu vejo que o Lula não terá grandes ferramentas para poder trabalhar, né? Assim, do jeito que ele quer fazer. Então ele terá um Congresso e um Senado que vai se opor. Teremos muitas pessoas investindo ainda mais, que vão pressionar, porque o brasileiro hoje, eu estou vendo uma onda de muitos brasileiros se importarem com política, então vai ter uma pressão da população em querer manter políticas públicas boas. E teremos aí o trabalho que o Lula terá que fazer para manter as contas em dia, problemas fiscais que ele precisa fazer. O que é problema fiscal? Isso é muito importante falar. Problema fiscal, gente, é nada mais, nada menos que o seguinte: eu recebo um salário mínimo, moro sozinho, eu preciso pagar todas as minhas contas e ainda sobrar dinheiro para fazer algum eventual entretenimento, lazer, eu preciso de uma coisa que sobra. Não posso gastar tudo. É exatamente isso. O governo arrecada impostos, ele não pode gastar mais do que ele arrecada. Senão, ele vai usar, por exemplo, o cartão de crédito. O cartão de crédito cobra anuidade. E se você paga atrasado, tem que pagar juros. E assim por diante. Entendeu? Um banco central é como na sua casa. O governo, né? O governo brasileiro, o governo federal é como se fosse sua casa. Ele precisa gerir esse dinheiro. Ele não pode gastar mais do que ele tem, tá bom? Então essa é a grande luta. Por quê? Vamos liberar 200 bilhões, agora que é o PEC da transição. Você quer liberar 200 bilhões? De onde vai sair esse dinheiro? Vamos imprimir dinheiro. Imprimiu dinheiro, inflação subiu. Vamos pegar emprestado o Banco FMI, ou sei lá, de algum lugar, vamos lançar no Tesouro Direto, mais títulos, as pessoas vão comprar, então você vai ter que pagar juros mais altos. Então, tudo isso requer estratégia, entendimento, e precisamos ter tranquilidade. E é isso. Bom, eu não vejo que o governo vai ser tão... Assim, o governo vai ser tão ruim, ok? Porque o governo, a economia vai crescer, mas não vai crescer, na minha opinião, tanto quanto se todo o governo, o Senado e o Congresso estivessem alinhado para mais centro-direita, com pensamento de liberdade, liberdade econômica, liberdade individual, menos burocracia, menos taxação, menos impostos. Tá bom? Bom, pessoal, essas foram minhas impressões. Eu acabei parando aqui para pensar um pouco e trazer para vocês. Qualquer dúvida, qualquer comentário, poxa, eu não concordo, eu acho que tem isso, tem aquilo, pessoal, deixa nos comentários, tá bom? Curte, compartilha, deixa nos comentários. Não esquece de deixar o seu perfil de investidor e nos vemos no próximo vídeo.